Olá, eu sou o professor Luciano de Gianpietri e na aula número 10 de Introdução à Programação nós começaremos a falar sobre condicionais. Se vocês se recordam das primeiras aulas do curso, nós havíamos comentado que era necessário ter algum tipo de condicional para executarmos algoritmos. O código teria que conseguir decidir que se algo acontecesse ele deveria fazer algo e caso contrário fazer outra coisa. O exemplo que nós demos foi que se eu estou fazendo um bolo e se eu não tenho todos os ingredientes, então eu preciso comprar os ingredientes que estão faltando. Vamos encaixar agora os condicionais dentro do contexto do nosso exemplo de construção de casa que temos usado nas últimas aulas. Nós desenvolvemos algumas funções, em particular na última aula nós desenvolvemos uma função para verificar o valor da construção, que multiplicava a área da construção pelo valor do metro quadrado, e em momento nenhum nós verificamos se tinha algum valor que deveria ser considerado inválido. Então, se recebêssemos como parâmetro um valor negativo de área, por exemplo, da nossa construção, o resto do código faria conta normalmente e calcularia que o valor da nossa construção é um valor negativo. Então, como que poderíamos evitar isso? No nosso exemplo aqui, estamos passando como parâmetro para a função valor o valor menos 20, que obviamente é um valor inválido para uma área. Precisamos ter uma estrutura que permita que verifique que se o parâmetro é correto, é válido, nesse exemplo se ele é positivo, calculamos a área ou calculamos o valor da construção para aquela área, caso contrário, retorne algum valor indicando um erro. Vamos padronizar nesta e nas próximas aulas que o valor menos 1 vai ser um retorno indicando erro. Como que codificamos isso? Como que codificamos esse teste de que se algo acontecer, faça algo, caso contrário, faça outra coisa? Existe uma estrutura aqui chamada if-else, dentro da linguagem de programação, que é justamente o se e o senão. Então, dentro da nossa função valor aqui já reimplementada, começamos ela com se a área for maior ou igual que zero, vamos calcular a área, vamos retornar o valor do metro quadrado vezes a área, como valor da construção. Caso contrário, retornaremos menos 1. O que é esse maior ou igual, que eu comentei? Esse equivale ao maior ou igual matemático, mas na computação, em particular dentro da linguagem de programação, o maior ou igual, o símbolo matemático maior ou igual, é representado como 2 caracteres, o sinal de maior e o sinal de igual. Então, aqui uma tabelinha comparando, na matemática temos o sinal de maior, na computação também usamos o sinal de maior. Temos o sinal de menor na matemática, o sinal de menor na computação. Sinal de igual na matemática, a gente já tinha comentado isso num dado momento do curso. Sinal de igual na computação. O sinal de igual, por si só na computação, o único sinal de igual, ele representa atribuição. Tínhamos comentado isso em outra aula, que se a gente coloca por exemplo, o preço recebe o resultado da função valor, o que estamos fazendo é uma atribuição do resultado dessa função, ele é atribuído, ele é guardado dentro da memória reservada para essa variável, um único sinal de igual. Se queremos, numa condição, verificar se o valor de uma variável é igual a um dado número ou é igual ao valor de outra variável, na computação vamos usar 2 sinais de igual. O sinal de diferente da matemática, na computação ele é representado como um sinal de exclamação e um igual. E a gente costuma falar not equal, o sinal de exclamação costuma ser a negação na computação, o not, o não na computação. O menor ou igual é convertido para 2 sinais, menor e igual, para 2 caracteres, e o sinal de maior ou igual, na computação ele é representado com o sinal de maior seguido de um sinal de igual, como no exemplo que foi mostrado aqui do código. O que esse código faz? Ao executarmos, ele verifica se o valor da área passado como parâmetro for maior ou igual que zero. Se isso acontecer, então, o código que segue é o então, foi verdadeira a cláusula que foi testada aqui. O que foi perguntado aqui foi verdadeiro. Se for verdadeiro, se a área for maior ou igual que zero, retornamos o valor do metro quadrado vezes a área. Caso contrário, o else é o caso contrário, é o senão, retornamos menos 1. Então, agora a nossa função que calcula o valor da construção, ela só
calcula de fato o valor, ela só multiplica a área pelo valor do metro quadrado se o valor da área for maior ou igual do que zero, senão ela retorna menos 1. Né? Note que, né, esse trecho do então, né, esse primeiro trecho aqui de código só é executado se a cláusula entre parênteses for verdadeira, e a outra parte só é executada caso contrário. Né? Então, ou se executa o corpo aqui do if, ou do else, né? Uma coisa ou outra. Então, se a parte de cima for verdadeira, né, se a condição aqui for verdadeira, executamos essa parte, a parte do else não é executada. Caso contrário, né, se a cláusula for falsa, essa parte não é executada e a parte do else é executada. Podemos melhorar esse código? Nesse caso em particular, né, que a gente tem um if com um return, né, se for verdadeira essa cláusula, iremos retornar, e ao retornar esse valor, a função termina de executar. Então a gente só vai passar dessa linha do código se a cláusula for falsa. Então não precisaríamos de fato ter esse else aqui, porque se a cláusula for verdadeira, retornamos o valor. Caso contrário, tendo else ou não, ele vai seguir para essa parte do código. Então, não precisaríamos ter o else, poderíamos simplesmente ter esse if com o return e, seguindo o código, poderíamos tirar aqui o else, né? Teria o return -1, que é o indicativo de erro, mas não precisaria ter o else aqui dentro indicando isso. Ficaria aqui diretamente com o return. Então, se a área for maior ou igual que zero, retorna isso e o código acaba. Se chegar nessa linha do return -1, quer dizer que a área não foi maior ou igual que zero. Se ela fosse, já teríamos atingido esse return e teríamos retornado o valor, teríamos já concluído a execução da nossa função valor. Dá para deixar mais enxuto ainda? Na verdade dá. O abre e fecha chaves que temos aqui, né, se a área é maior ou igual que zero, abre chaves, isso quer dizer que a gente pode ter vários comandos aqui dentro. Fecha chaves significa final do bloco de comandos que estão aqui dentro do corpo do nosso if. Porém, se nosso if tem um único comando, né, o return valor do metro quadrado vezes área, a gente não precisaria abrir e fechar chaves. A gente poderia deixar o código desse formato que está aqui embaixo. If área é maior ou igual que zero, return valor do metro quadrado vezes área. Esse return está na linha de baixo, mas poderia estar aqui na mesma linha. Né? Só foi quebrado na linha de baixo para encaixar melhor aqui no slide. Mas já que só tem um único comando, não precisa de abertura e fechamento de bloco. Seria só ele, com o ponto e vírgula, indicando o final do comando, o return estaria fora do nosso if aqui. Então, daria para deixar também o código um pouquinho mais enxuto. Como que vamos usar, né, nós modificamos a função de valor para ela considerar que, no caso de área negativa, temos um problema e por isso ela retorna -1, né, o valor do parâmetro era inválido. Agora vamos modificar a nossa função main para também considerar esse tipo de problema potencial aí nos parâmetros. Então, nossa função main está aqui e vamos colocar um condicional para evitar que ele imprima, né, que um valor da construção, né, que ele diga o valor da construção é tanto, sendo um valor negativo. Isso está incorreto. Então, o que é feito aqui é a nossa função main. Criamos a variável preço, ela recebe o retorno da função valor, nesse caso recebendo como parâmetro a área de -20, é uma área inválida, né, conforme já discutimos, e com isso a função valor vai retornar -1 para preço. E agora colocamos uma condicional na função main, dizendo que se o preço for maior ou igual que zero, quer dizer que está tudo certo, imprimimos o valor da construção é preço, né, imprimimos o preço, marcado aqui como um número real, um número com ponto flutuante. Então, o valor da variável preço vai ser impresso aqui no texto resultante da execução desse código. Caso contrário, ou seja, se o preço não for maior ou igual que zero, ou seja, se o preço for menor que zero, vamos imprimir valor de área negativo, né? Foi identificado que tem um problema. E retornamos zero só para indicar que a função main terminou de executar. Isso evita inconsistências futuras, né? Não vai ter uma área sendo impressa
com valor negativo, ou um valor de construção sendo impresso com valor negativo, lembrando que esse valor foi guardado na variável preço. Se a gente em lugar nenhum sinaliza que ela está errada, a gente pode estar usando essa variável em outros trechos de código, né, sendo computada com outros valores, e eventualmente o erro até fica escondido dentro do código, porque a gente poderia estar somando dois preços, um negativo e um positivo maior do que ele, né, um valor absoluto maior que ele, dando um total positivo que passa a impressão que está tudo certo no resto do código, mas que em algum momento teve essa inconsistência, teve um valor de área passado erroneamente como negativo, né? Não existe área negativa. Então, ao fazer testes, né, para verificar se tudo é consistente, a gente consegue deixar tudo mais claro, inclusive exibindo para o usuário, quando o programa for executado, se houve um problema no valor ou não. Vamos recapitular aqui a estrutura do if-else, né? Então, temos aqui if, condição, faça algo, caso contrário, faça outra coisa, né? Lembrando que esse algo pode ser um conjunto de comandos aqui, né? Podem ser vários comandos, não precisa ser um comando só, assim como dentro desse bloco do else também podemos ter vários comandos. O que é condição? Né? É uma expressão que vai retornar como verdadeira ou como falsa, né? Por exemplo, se o valor de uma variável é maior do que zero ou menor do que zero e assim por diante. Pensando nisso, né, pensando que temos uma condição aqui dentro, tem maneiras alternativas para fazermos isso? Né? Na linguagem de programação C, não existe um tipo de dado específico exclusivo para variáveis booleanas. Em outras linguagens de programação existe um tipo chamado de boolean ou de bool, que representa variáveis booleanas que só podem receber zeros ou uns, ou verdadeiros ou falsos. Né? Existem palavras reservadas verdadeiro e falso, tipicamente em inglês, né? True e false, que para a gente manipular essas variáveis. Né? Elas só podem receber esse valor. Na linguagem C, não existe um tipo específico para isso, mas variáveis do tipo inteiro elas são utilizadas nesse contexto. Você pode ter uma variável do tipo inteiro e usá-la dentro das condições booleanas. Você pode, de fato, fazer atribuições booleanas e operações booleanas em cima de uma variável do tipo inteiro. A gente vai ver exemplos sobre isso já já. Então, o que eu poderia fazer lá na função main, né, uma construção alternativa do que a gente fez, é criar uma variável chamada aqui valor ok, que ela vai indicar se o valor retornado pela função valor, né, o valor da nossa construção, se ele está ok ou não, se ele é maior ou igual que zero ou não. E vamos armazenar nessa variável os valores 0 e 1 significando false, no caso de 0, ou falso, no caso de 0, e true, ou verdadeiro, no caso de 1. Então, chamamos a função preço e perguntamos, se o preço for maior ou igual que 0, quer dizer que esse preço está ok, né, retornar um valor válido. Então, a nossa variável valor ok vai receber o valor 1, né, vai ter a atribuição do valor 1 nela, indicando que o preço está ok, que o valor está ok, né, o valor da construção. Caso contrário, vai receber 0. E aqui, né, a representação alternativa, como eu comentei, a variável do tipo inteiro ela pode ser utilizada como condição. Se, né, o if aqui, se o valor for ok, é a mesma coisa. Escrever isso é o mesmo que perguntar se valor ok igual a 1, né, se isso é verdadeiro, então se valor ok, se o valor estiver ok, se isso for verdade, imprima o valor da construção e daí imprime-se o valor da variável preço. Caso contrário, se o valor ok não for verdadeiro, ou seja, for falso, e nesse caso isso significa que está valendo 0, imprima valor da área negativa. Então, né, nós vamos usar o tipo inteiro para armazenar verdadeiro, o valor 1, ou falso, o valor 0. Né? Não é um tipo específico de dado, mas a gente vai usar variáveis do tipo inteiro com essa finalidade, com a finalidade de representações booleanas e representações de variáveis que só podem valer zeros e uns, ou verdadeiros e falsos. Que a gente chama de valores lógicos, apesar de serem variáveis inteiras, ou seja, de fato, o que vai ter dentro dessas variáveis são números inteiros, e nesse caso, né, a gente vai armazenar zeros e uns. Olhando para o nosso código,
da função main, será que não dá para simplificá-lo? Né? A gente precisa de fato desse else valor ok recebe 0? E por que eu pergunto isso? Né? Nós criamos a variável valor ok, começando ela com o valor 0, né? Começando com esse valor que indica que é falso. E daí perguntamos se o preço for maior ou igual que 0, o valor recebe 1, significando verdadeiro. Se a gente não fizer isso, né, se essa condição for falsa, não terá essa atribuição do valor 1 e a variável já valia 0, então ela vai continuar valendo 0. Então a gente não precisa desse trecho em vermelho, ele está redundante no nosso código. Né? Se o preço for maior ou igual que 0, o valor ok recebe 1. Caso contrário, recebe 0, mas já estava valendo 0. Então podemos apagar aqui, né, o else valor ok recebe 0. Então, como foi comentado, estamos atribuindo valores numéricos, em particular zeros e uns, né, o valor 0 significando falso e o valor 1 significando verdadeiro, para as nossas variáveis aí que são do tipo inteiro, mas estão representando aí valores lógicos. É só isso que a gente faz com essas variáveis. Por padrão, a gente só vai colocar, né, o valor 0 significando falso ou o valor 1 significando verdadeiro dentro de uma variável que a gente vai criar aí com o intuito de ser booleana, com o intuito de guardar valores lógicos. Porém, a gente consegue fazer também uma atribuição que recebe o resultado de uma expressão. Além de colocar diretamente um 0 ou 1 dentro de uma variável, né, como o valor da memória dessa variável, a gente também consegue colocar o valor de uma expressão. Como assim? Como esse exemplo que está aqui. Cria a nossa variável valor ok e ela vai receber 12 maior que 10. O que é isso? É uma condição. Ela vai verificar. 12 é maior que 10? Sim, 12 é maior que 10. Então vai receber 1. Se essa condição fosse falsa, receberia 0. Então a atribuição que é feita aqui é do resultado da nossa condição. Então nesse caso, valor ok vai receber 1, pois é verdade que 12 é maior do que 10. Pensando nisso, a gente pode de novo modificar a nossa função main para, se o preço, trocando aqui, né, se o preço for maior ou igual que 0, o valor ok recebe 1, a gente vai trocar para valor ok recebe preço maior ou igual que 0, ou seja, se o preço for maior ou igual que 0, o valor ok recebe 1. Caso contrário, ele recebe 0, a gente nem precisa colocar explicitamente um if, um se, aqui no nosso código. Né? E o significado de fato é isso, se preço maior ou igual que 0, o valor ok recebe 1, que significa verdadeiro. Caso contrário, vai receber 0, que significa falso. Agora vamos olhar o nosso próximo if aqui. Né? Se o valor ok for verdadeiro, daí vamos imprimir o valor da construção e o valor que está guardado ali na variável preço. Caso contrário, iremos imprimir valor de área negativo. Né? A expressão dentro dos parênteses, né? Sempre que a gente tem um condicional, a expressão ou condição aqui dentro dos parênteses é testada. E se ela for verdadeira, executamos o trecho do if, né? O corpo do if. Caso contrário, executamos o corpo do else. Se a nossa condição for simplesmente uma variável, como é o caso aqui, o que é verificado é se ela é verdadeira ou falsa. Sendo uma variável inteira, né? Se ela for maior ou igual, maior que 0, ela vai ser considerada verdadeira. Se ela for 0, ela vai ser considerada falsa. Então, se for falso, executamos o corpo do else. Se for verdadeiro, executamos o corpo do if. E podemos ter códigos, né, que não tem else. Né? O else não é obrigatório. Então, podemos ter um código que fala, se tal coisa acontecer, faça isso. E, caso contrário, não vai ter um else e o resto do código continua normalmente. Por exemplo, pensando na receita de bolo que fizemos no começo do semestre, se está faltando ingredientes, compre ingredientes. Se não está faltando ingredientes, não precisa fazer nada relacionado a isso. Só precisa continuar fazendo o bolo, que é o que a gente vai continuar fazendo de qualquer forma depois de ter comprado ingredientes, caso eles estivessem faltando. Né? Então a gente pode testar condições, expressões e variáveis booleanas, conforme a gente já comentou. E o que é analisado é se for uma expressão, se ela é verdadeira ou falsa. Se for uma variável, se essa variável está armazenando aí o valor correspondente a verdadeiro ou falso. E
né, independente de ser uma expressão ou uma variável. Se for verdadeira, o corpo do if é executado. Se for falso, o corpo do else é executado. Usar zeros e uns e variáveis do tipo inteiro pode deixar o código um pouco confuso. Então, é comum na linguagem C a gente criar constantes chamadas de verdadeiro e falso, ou de true e false, né, em inglês, que é mais comum nas outras linguagens de programação já existirem, inclusive essas palavras reservadas, significando verdadeiro e falso. É comum a gente fazer isso na linguagem C para deixar o código mais claro, para quando, ao invés da gente ver um zero, que pode significar de fato um número zero, né, com algum significado, tem o 0 unidades, isso não teve preço atribuído ainda, isso custa 0 e assim por diante, de ter um false que significa isso é falso. Então, é comum na linguagem C a gente definir constantes verdadeiro e falso. Em particular, a gente costuma definir em inglês false e true. E como que a gente define elas? Como as constantes que a gente já aprendeu a definir ao longo do semestre. Né? Então, hashtag define false 0. Então, defina esse nome falso, nessa constante false, com o valor 0, e uma constante chamada de true com o valor 1. E daí dentro do código fica mais claro, né, quando a gente coloca ali valor ok recebe false, ao invés de 0, dá para a gente entender facilmente que a gente está falando aqui de uma variável booleana. Adicionalmente, seria bom combinar, né, o verdadeiro e falso com de fato um tipo booleano, mas a gente consegue criar um tipo booleano, um tipo que só aceita verdadeiro e falso? Não exatamente. O que a gente vai conseguir fazer é dar um novo nome para o tipo inteiro, né, como já foi comentado, as variáveis booleanas aí, que representam, né, o resultado lógico e que podem receber atribuições com resultado de expressões lógicas, elas são do tipo inteiro. O que a gente consegue fazer aqui é dar um novo nome para o tipo inteiro, então o tipo inteiro vai ter mais de um nome dentro do nosso código, e esse novo nome, no nosso exemplo aqui, vai ser bool, de boolean, e daí ele vai servir justamente para a gente saber que quando a gente está falando de um inteiro que é número, que é um número normal, e de uma variável que é do tipo inteiro também, mas a gente está usando ela para armazenar zeros e uns, né? Ela tem uma função de variável booleana dentro do nosso código. E para isso, né, como que a gente atribui um novo nome a um tipo que já existe, né? Existe aqui um operador para isso, cuja sintaxe é a seguinte, né? Typedef, que é o nome dele, né, que é o comando aí para a gente definir um tipo, e daí a gente coloca, ele tem dois parâmetros, né? O primeiro é o tipo de dado ou estrutura. A gente vai aprender que não precisa ser simplesmente dar um novo nome para um tipo simples de dado, a gente pode criar uma estrutura, algo mais complexo, veremos isso mais para frente no semestre. Mas o primeiro parâmetro é isso, para quem que a gente vai dar esse nome, que pode ser uma estrutura que pode ser um tipo de dado que já existe, ou pode ser um que estejamos criando, e qual é o novo nome que vai ser dado para ele. Então, no nosso exemplo, vamos dar um novo nome, o nome boolean, para o tipo inteiro. Então, typedef int bool. Então, bool vai ser o tipo aí o novo nome do tipo inteiro que a gente vai usar quando estivermos tratando de variáveis booleanas, de variáveis que vão ter essa função lógica. Então, deixando o nosso código também mais claro, vamos criar aqui o tipo boolean. Na verdade, não estamos criando um novo tipo, né? Estamos dando um novo nome ao tipo inteiro. E vamos usar esse nome quando estivermos tratando de variáveis booleanas, de variáveis que têm a função dentro do nosso código de armazenar zeros e uns, né, verdadeiro e false. Lembrando que criamos as constantes false e true, né, false e verdadeiro, aí para deixar também o código mais claro em relação a isso. Então, essa é a versão revisada do nosso código. E o código como um todo, né, somando aí o que a gente implementou nas últimas aulas, então temos um código aí para calcular a área da nossa casa, que tem a área da casa propriamente dita, uma função para isso, que já implementamos em outras aulas. Tem a área da piscina, uma função que calcula a área da piscina. Uma função que calcula
o valor da construção, multiplicando a área pelo valor do metro quadrado, e a nossa função main, aqui implementamos durante a aula de hoje, que já está utilizando, né, a variável valor ok, do tipo boolean, né, uma variável booleana, lembrando que é um inteiro com outro nome, e que é inicializada com o valor false, e depois, eventualmente, ela vai receber aqui true ou 1, se o preço for maior ou igual que 0. Então, aqui a gente está consolidando o código que fizemos até a aula de hoje. Nas próximas aulas nós continuaremos expandindo esse código, deixando ele mais complexo e criando aí novas funcionalidades para ele. Vejo vocês na próxima aula.